Sejam bem-vindos à nossa trilha de capacitação. Eu sou a Mara Helena Salfeld, eu sou médica veterinária, doutora em biotecnologia e sou especialista em homeopatia e fitoterapia. E nessa trilha, nós vamos conversar sobre fitoterapia. Nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, muito atual. E começando, o que é fitoterapia? Fitoterapia é uma prática terapêutica que utiliza as propriedades medicinais das plantas para obter a cura, a prevenção de alguma doença. Então, qualquer planta pode ser usada, conhecendo o seu princípio ativo, na fitoterapia. E da onde vem esse nome fitoterapia? Ele vem de uma palavra grega que quer dizer fito e terapia, então juntando da fitoterapia. O uso das plantas medicinais, ele é tão antigo quanto a história do mundo. E ao mesmo tempo, ele é tão atual que pode ser usado por todas as pessoas que queiram ter uma terapia de baixo custo, saudável, sem deixar resíduos. Então, ele é hoje atual e está sendo resgatado cada dia mais. E nessa trilha, nós vamos aprender juntos como usar e onde usar as plantas medicinais. Todos os seres vivos podem ser tratados com plantas medicinais. Os animais, as próprias plantas podem ser tratadas com plantas, os seres humanos. Então, todos os seres vivos podem ser usados. E por que usar remédios fitoterápicos? Por que hoje isso está sendo tão buscado? Porque atualmente temos resultados comprovados, inclusive pela pesquisa. É uma forma de tratamento barata, não tem efeito colateral ou tem muito pouco, é um tratamento individualizado, não causa dependência, a matéria-prima pode ser obtida facilmente, inclusive a gente pode ter um horto em casa, a gente pode ter um jardim medicinal. E é tão importante esse tema, é tão importante o uso, que hoje é oferecido como prática integrativa complementar do SUS. E esses medicamentos, eu falei, um dos motivos, um dos itens que faz com que a gente use a fitoterapia é a questão de ser econômica. Por exemplo, existe uma prática dentro da atividade leiteira chamada pós-dipping. O que é o pós-dipping? O pós-dipping é quando, após a ordenha, tu mergulha o teto da vaca numa substância desinfetante para que ocupe ali o canal do teto que ficou vazio e isso impeça a entrada de bactérias. Se nós formos comprar hoje um produto no mercado, varia de R$ 70 a R$ 180 reais 5 litros. E nós podemos fazer 10 litros deste produto por R$ 12 reais. É uma diferença muito grande. E para começar a nossa trilha, para começar essa viagem maravilhosa que vamos fazer pela fitoterapia, nós vamos ver agora, então, como fazer esse pós-dipping. Como é que eu faço esse material, essa substância para usar na ordenha depois que terminar a retirada do leite da vaca. A primeira coisa que nós temos que saber é como fazer o álcool 70. Para nós produzirmos uma tintura e uma alcoolatura, nós usamos o álcool a 70% ou o álcool de cereais. E não esse álcool hidratado a 92,8 graus ou 94 graus. Como que a gente faz? Nós vamos usar água, pode ser água fervida, filtrada ou destilada, e esse álcool a 92,8 graus. Então, eu vou colocar 30% de água e 70% desse álcool, então eu tenho um álcool a 70%.
Eu posso usar um copo medidor como esse, aqui está em ml, esse aqui é de 500 ml, então eu vou colocar 150 ml de água e vou colocar 350 ml desse álcool a 92,8 graus. Então, eu tenho aqui meio litro de álcool a 70%. E é esse álcool que eu uso para fazer as minhas tinturas e alcoolaturas. Todas essas fórmulas, todo esse material está no nosso material de apoio. É só vocês irem ali e consultar. Então, com esse álcool 70, nós vamos fazer uma tintura de plantas, que também temos aqui à disposição como se faz essa tintura, usando plantas que são desinfetantes. Então, nós pegamos guanchuma, eucalipto, picão preto, qualquer planta que se conheça, que vocês saibam aí na região, que é uma planta desinfetante. A tintura é feita com a planta seca. E eu vou usar hoje a citronela. A citronela é uma planta maravilhosa, que ela pode ser usada na limpeza do estábulo, na limpeza da casa, na limpeza dos banheiros. Ela é um repelente de insetos, mas para funcionar como repelente ela tem que ser triturada, porque os insetos sentam na planta de citronela e não tem problema nenhum, precisa ser liberado o óleo essencial. E é muito importante a gente diferenciar a citronela do capim-limão. São duas plantas muito parecidas. Por isso que, quando se trabalha com plantas medicinais, é muito importante o tato, o olfato, porque senão essas duas plantas, com certeza, para vocês, elas parecem a mesma. Essa é capim-limão, essa é citronela. Nós vamos usar a citronela. Então, é necessário cortar, é difícil de cortar a citronela, então vocês podem usar uma tesoura. Eu sempre tenho que cortar a planta, porque senão ela não libera o óleo essencial. Depois eu vou colocar essa planta dentro do vidro e esse processo se chama tintura. Os nomes são diferentes, mas o processo é muito parecido com a alcoolatura. A única diferença é que aqui eu estou usando uma planta seca. E é a planta seca que se diz mesmo. No uso, no SUS, quando se trabalha com plantas medicinais, e eu trabalho com uma planta que perdeu a umidade, ela é chamada de planta seca. Depois que eu coloquei a planta aqui dentro, eu, da mesma forma que eu fiz a alcoolatura, eu vou colocar o álcool a 70%, até cobrir a planta, vou dar uma macerada e vou deixar essa planta aqui nessa tintura, para que, através do álcool, seja extraído o princípio ativo dessa planta. Depois eu identifico essa tintura, é importante que a gente saiba que planta é. Depois eu tampo. É importante que essa tintura seja guardada num local escuro ou que eu cubra esse vidro com um papel para que ela sofra, então, o processo de retirada do princípio ativo através do álcool. Após 21 dias, nós vamos filtrar e então nós temos a tintura, que é o remédio, que é o nosso princípio ativo. Junto com isso, eu quero ensinar vocês a fazer um selante. O que é o selante? É o líquido onde eu vou diluir essa tintura. Para isso, nós precisamos uma colher de linhaça, que nós colocamos em água para ferver. Quando começar a ferver, nós contamos 5 minutos para que a linhaça solte a mucilagem, tipo uma goma, para que ela possa depois ser usada no final da ordenha como pós-dipping. Após a linhaça ter fervido, nós vamos então filtrar, essa nossa mucilagem. E esse líquido que sobrar dessa filtragem, nós vamos colocar numa garrafa PET para ser usada lá na sala de ordenha. Então, nós derramamos, olha, vocês podem perceber que fica uma mucilagem e esse vai ser o nosso selante.
Nós vamos agora, então, preparar o nosso pós-dipping. Para isso, nós vamos usar o selante e a tintura de uma planta desinfetante. A regra é 10% de uma tintura de qualquer planta desinfetante e completamos com 90% do nosso selante de linhaça. No final da ordenha, então, nós mergulhamos os tetos da vaca nessa mistura e essa substância vai penetrar, então, no teto, fazendo com que cause uma proteção. Vocês podem observar que inicialmente pinga 1 ou 2 pingos e depois fica na ponta do teto uma proteção. Isso faz com que não entre sujidades nem bactérias. Então é muito fácil de fazer. Com 10 colheres de linhaça, 10 litros de água e 1 litro de álcool, nós podemos fazer 10 litros de selante, que no mercado, como eu falei anteriormente, sairia aí quase R$200, nós vamos fazer por R$12. Então, esta é a nossa primeira trilha, a nossa primeira conversa. Espero que vocês gostem e até o nosso próximo encontro.